Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Alice e hoje estou aqui com a enfermeira Carmen. Hoje, em particular, sobre a recuperação física da mulher após o parto. Enfermeira Carmen, o que é que acontece ao corpo da mulher após o parto? Tanta coisa! Ai meu Deus! Isto realmente são necessárias algumas semanas para ter o nosso bebê, para gerar, e o nosso corpo também se adapta durante a gravidez e depois no pós-parto também há uma progressiva adaptação agora a este novo estado. O nosso corpo agora vai ter que se adaptar também para todo o processo da amamentação, portanto vão existir alterações nas maminhas, que nós já falámos também da descida do leite, até o próprio mamilo pode ficar ligeiramente mais proeminente, não é suposto doer nem haver feridas como nós já referimos, mas vão haver assim algumas alterações para ajudar então esta mulher a cuidar do seu bebê. Também a nível emocional existem muitas alterações. É os chamados baby blues, não é verdade? Exatamente. Assim que nós mudamos, portanto, a seguir à saída da placenta, portanto, muita coisa acontece, não só na amamentação, como também no nosso estado emocional, porque há aqui uma diferença grande a nível hormonal e, portanto, estamos ali um bocadinho mais focadas para cuidar do bebê, para estarmos mais direcionadas e com a nossa atenção também para a nossa cria, para o nosso bebezinho. Tudo isto vai fazer com que haja uma labilidade emocional aumentada, portanto, emocionalmente é um novo ajuste. Claro, é uma descarga muito grande também, sim, não é? Sim, não é? Às vezes estamos por nós, bom, mas eu devia estar feliz, mas não estou cansada. É um misto aqui um bocadinho de emoções à flor da pele. Claro que isto acontece mais neste primeiro mês de vida, depois obviamente nós vamos nos adaptando progressivamente e superando desafios, não é? Mas a nível físico, de facto, há aquela crença que nós temos que já estar impecáveis à saída da maternidade e já não vamos ter barriga e, enfim, isso não é real, não é uma expectativa real. O nosso corpo ainda vai precisar então deste timing para o útero voltar ao seu tamanho, fazer a sua involução, não é? Vamos ter também perda de sangue pela via vaginal, que são os chamados lóquios, e isso ainda acontece algumas semaninhas a seguir ao parto. Cada senhora tem o seu timing, mas todas nós vamos ter lóquios independentemente do tipo de parto. Por isso é que nós temos que utilizar aqueles pensos tão grandes, os pensos pós-parto. Eventualmente podemos utilizar também cuecas descartáveis ou umas cuecas penso, isso depois fica ao critério de cada senhora. Eu tenho aqui alguns exemplos, não é? Destas sexys cuecas pós-parto, estas são descartáveis, mas há quem tenha cuequinhas assim deste formato bastante confortáveis, de tecido e leva para a maternidade ou usa em casa, mas aqui de facto, o penso pós-parto é que deve ser bastante utilizado porque ele é só de algodãozinho e é maior do que outros tipos de pensos e normalmente os pensos higiênicos têm uma substância também para neutralizar o odor e a cor. E é muito importante que a mulher no pós-parto tenha noção da cor dos lóquios, da sua consistência também. E mesmo do odor. Do odor, não é suposto neutralizar. E se existirem pontos na zona do períneo, na zona ali um bocadinho até da parte vaginal, alguma laceração que possa acontecer do parto, não convém utilizarmos então alguns desses produtos que podem inflamar a zona ou serem um bocadinho mais irritativos para a mucosa. Portanto, assim, um pensinho pós-parto só de algodão seria o ideal. Porque é importante também as mulheres perceberem que não é a mesma coisa do que um período normal, não é uma menstruação, são coisas absolutamente diferentes. Não, para haver uma menstruação, não é? Nós temos que ovular e neste caso não houve uma ovulação, houve a saída da placenta. Portanto, os lóquios é quando a placenta descola do útero e aquela zona de implantação da placenta vai sangrar durante algumas semanas. Como se fosse uma ferida, no fundo, a sarar. Exato. Portanto, é como se arrancássemos ali umas fibrazinhas, tipo calças de ganga rasgadas, e elas depois vão ter que voltar a colar, mas vão sangrar, claro. Portanto, estes lóquios ainda é normal nós termos um cheiro fétido, como estávamos a referir agora, Alice, uma perda de coágulos persistente, encher um penso pós-parto destes em menos de 1 hora de sangue vivo. Não é normal. Não é suposto acontecer. São sinais de alerta, então. Exatamente, temos que ter aqui alguma noção. Claro que depois cada senhora terá o seu timing de lóquios, não é? E aí deverá sempre também validar com o seu profissional de saúde. A menstruação no pós-parto, sabe Deus quando virá? Claro, até porque há montes de fatores que influenciam, não é? A amamentação,
Sim. Enfim, N coisas. N coisas, não é? O estado nutricional da mulher, não é? Também como nós tratamos as nossas hormonas é muito importante para ovularmos e menstruarmos, mas de facto quem amamenta não quer dizer que não possa engravidar, porque pode, mas às vezes pode não ser muito certinha ainda com a menstruação, nem estar, não é? Quando nós fazemos as hormonas da amamentação, não é? Ajudam-nos a promover a amamentação. É como se o corpo entrasse ali no modo de agora tenho que alimentar este bebê, agora este bebê tem que estar crescido e só depois então é que eu me preocupo em vou ovular. Vou a minha energia para aquele lado e só depois para ali. Só depois deste bebê estar ok é que eu vou começar então a pensar noutros bebês. E isso também se reflete, Alice, numa diminuição da libido da mulher no pós-parto. Portanto, este acrescentar de tarefas, esta labilidade emocional e todas estas hormonas da amamentação também fazem com que a mulher sinta um bocadinho menos de libido e, portanto, nós voltamos a ter um namoro como era antigamente, quando éramos adolescentes, não é numa vontade muito grande, mas isto, mais uma vez, tudo depende de cada senhora, não é? Há senhoras no pós-parto que o parto foi uma experiência espetacular, que elas sentiram-se super bem com elas. Já estão prontas para outra. E a relação com o companheiro, se calhar, está ótima e elas até sentem bastante líbido, mas em geral, não, lá está, porque é questão de o meu corpo está focado em que este bebezinho então consiga crescer mais um bocadinho antes de termos outros bebês. E é importante também, mais uma vez, os companheiros saberem disto, companheiras, e poderem ter aqui alternativas. Também esta questão das hormonas da amamentação diminui a nossa lubrificação. Portanto, quando o casal pensa em iniciar a vida sexual do ponto de vista da penetração, deve ter isso também em consideração, porque diminui sempre um bocadinho e por isso existem lubrificantes que nós recomendamos à base de água, para não alterar também o pH da mucosa vaginal e que são compatíveis. Agora, o iniciar a relação sexual não tem propriamente uma data, não é quando formos ao médico fazer a consulta de revisão, aliás 4, 6 semanas já podemos. Podem esperar pela consulta médica, claro que sim, mas acima de tudo é a mulher, o casal que decide quando é que se sente preparado. Claro que sim, mas então em termos de timings mínimos é esperar por essa primeira consulta? Não necessariamente, se for um parto vaginal, Alice, e for até um períneo íntegro, sem qualquer tipo de pontos, se a mulher e o casal não se incomodar muito com os glóbulos, desde que esteja confortável, tudo bem. Quando há pontos, os pontos têm que cair, normalmente os pontos ser revistos, no períneo, normalmente ali aos 15 dias de pós-parto já está tudo completamente cicatrizado, porque a mucosa vaginal cicatriza rapidamente, mas enfim, convém avaliar, convém ver, mas ter este cuidado de esperar. Quando é cesariana, pedimos para esperar mais um bocadinho, porque estes tecidos internos demoram um bocadinho mais até cicatrizar, 4 a 6 semanas mais ou menos, mas quer dizer, já tive grávidas que não precisaram de ir grávidas neste caso mães, que não precisaram de ir a essa consulta, que se sentiram bem. É a maioria? Não é, Alice, não é a maioria. Portanto, mais uma vez, não ter esse, se calhar, standard, não comparar com a amiga ou com a conhecida, não é? Porque se calhar temos alguma tendência a comparar-nos com familiares, amigos, conhecidos, pessoas que vemos na internet, as recuperações e se calhar parecem incríveis e se calhar é o que ambicionamos, mas há que ser minimamente realistas, não é? Sim, e há que perceber que o meu corpo é diferente de outra mulher, não é? Claro, e isso não tem mal nenhum, porque lá está, depende do corpo de cada um e se calhar até podemos ter esse tipo de recuperação, mas saber gerir um bocadinho se calhar essa expectativa e não ficar desiludido e não pôr essa pressão em nós de oh meu Deus, ao final de uma semana continuo com barriga, porque nós tivemos 9 meses a expandir e portanto, ter a expectativa de, se calhar, ao final de um par de dias estarmos como antes estávamos, não até é demasiado exigente, até um bocadinho mais para o nosso corpo, sim, não é verdade? Sim, porque o útero precisa desse tal timing para evoluir, portanto não vai ficar logo do tamanho inicial, logo isso vai fazer com que haja mais volume na parede abdominal, não é? Portanto é normal, ficamos mais inchadas a seguir ao parto, portanto tudo isso mexe um bocadinho também com a nossa autoestima e é preciso nós termos esta noção, não é? Que não saímos antes de estarmos grávidas, não é assim num estalar de dedos. Mas a própria recuperação física da mulher
também não deve ser só pensada a nível estético, não é? Porque houve muitas alterações até a nível interno nos nossos órgãos, que tiveram que afastar para o bebê crescer. Reajustar. E agora vão ter que voltar ao seu lugar, e os próprios músculos, o períneo, o pavimento pélvico, toda esta sustentação, não é, interna que nós temos, que nos ajudou na gravidez e no parto, se for um parto vaginal, vai precisar, claro, vai precisar de ter ali um suporte. Claro que depois, a nível físico, da nossa autoimagem, depois quando eu cuido de mim e destas partes, obviamente que eu vou ter depois um feedback também positivo nesse sentido, mas a prioridade agora, até porque no pós-parto dá-nos muita fome e sede, a amamentação, esta ocitocina, dá-nos mesmo muita fome e sede, e portanto entrar em dietas muito rígidas é completamente contraindicado, mas é excelente termos uma alimentação equilibrada, não é? Para terem noção, mais ou menos, nós precisamos de um extrazinho de calorias, cerca de 500, também não é um plafond muito grande, mas também não é para estarem restritos a isto, já sabem que têm que precisar de um reforço extra, porque isto é bastante exigente para o corpo da mulher. Portanto, não tem que se privar nem de hidratos de carbono, nem de proteínas, nem de gorduras boas, porque elas são fundamentais até para esta questão do leite, não é? Portanto, claro, porque também acabamos por passar para o leite e, consequentemente, para o bebê, não é verdade? Sim, portanto, tudo isso é importantíssimo. Provavelmente manter suplementação que já faziam antes, ou agora uma nova, se calhar para a fase pós-parto. É normal também cair um bocadinho dos cabelos da mãe e do bebê, portanto, às vezes as senhoras aproveitam para fazer assim um corte de cabelo no pós-parto, e isso é normal também podemos ajudar com a parte nutricional, mas não é nada de mal, tudo vai voltar ao normal no seu timing. E uma coisa importante, exatamente, e uma coisa importante, Alice, é que o nosso corpo tem um upgrade. Nós achamos que está mais feio, que não gostamos, mas ele na verdade tem um upgrade, e este corpo conta uma história, aquela estria, aquela cicatriz que às vezes tanto nos custa encarar, porque não foi o parto que nós desejamos. Tudo isso é uma história que nós levamos connosco também e vamos ter que a trabalhar, não é? Que é importante também para nós. E as cicatrizes, volto a repetir, são para ser também avaliadas, são também para ser tratadas, massajadas quando os pontos caem, independentemente de ser no períneo ou uma cicatriz numa cesariana. É importante haver esta avaliação. Não é só porque eu fiz cesariana que não tenho que voltar a ser avaliada por um fisioterapeuta pélvico ou pelo médico obstetra. Não, de todo. Todos os tipos de parto merecem atenção. O corpo da mulher sofreu alterações e, portanto, vai ter que ser avaliado nesse sentido, não é? E não pensarmos que somos assim um bocadinho uns ETs, não é? Porque realmente não precisamos desta exigência nesta fase da nossa vida. Claro, não é de todo prioritário. E também não nos devemos esquecer que quando nasce o bebê também nasce uma mãe, não é? Às vezes não nasce logo ao mesmo tempo, nasce um bocadinho depois. Exato. Mas nasce, sim. Mas nasce, não é? Tudo se transfigura um bocadinho. Sim. E olha, enfermeira Carmen, e que técnicas e que tipo de ajudas é que nós conseguimos ter para fortalecer o nosso pavimento, para massajar, para esse mundo todo? Bom, na gravidez já tem que haver esta preparação e já tem que haver esta pré-avaliação por um profissional específico desta área, um fisioterapeuta pélvico. O enfermeiro parteiro também pode ajudar aqui com algumas técnicas respiratórias ou até mesmo algumas posições que ajudem também aqui nesta parte do períneo, mas é sempre bom trabalharmos em equipa neste sentido. E depois então o tipo de parto também nos vai ajudar depois a orientar melhor esta mulher, não é? Independentemente do parto que seja, mas a cesariana tem umas determinadas especificidades, portanto vamos ter que massajar a cicatriz ao fim de algum tempo, se calhar não com tanto vigor logo ao início, mas depois vamos aumentando. E porquê é que é bom massajar a cicatriz da cesariana ou da episiotomia, que é o corte que às vezes se faz, ou que não é uma boa prática, mas que às vezes se faz para aumentar aqui um bocadinho na zona do períneo para facilitar a saída do bebê. Agora, na verdade, estas cicatrizes, quando a pele, não é, e todos os tecidos voltam a unir-se, não se unem, é como se fosse uma peça de puzzle, não ficam exatamente iguais e começam a criar aqui um bocadinho de aderências e, portanto, começa ali aquela zona a ficar muito dura e se ela não tiver mobilidade, pode causar também na grávida, por exemplo, mulheres que tenham tido uma cesariana, podem ter dor na relação sexual e as pessoas pensam, mas não passou nada lá por baixo. Mas isto está tudo, o corpo está todo interligado.
não é? E, portanto, é importante nós fazermos esta massagem, mesmo que seja a nível vaginal, se houver uma epísia ou uma laceração, nessa zona dos pontinhos, fazer então uma massagenzinha depois deles caírem, não é? E fazer este pedido de avaliação da equipa, porque é muito importante nós termos uma avaliação no pós. É curioso que nós na gravidez passamos a vida a termos consultas e no pós-parto só temos uma consulta e é assim, e ninguém quase quer olhar para a mulher, é tudo muito bebê, muito bebê. Esquecem-se da mãe. E a própria mulher também se esquece um bocadinho si dela. própria, pois. E isso é importante, às vezes, este autocuidado, nem que seja um bocadinho de tempo para massajar a sua cicatriz, ir ao fisioterapeuta pélvico, pode levar o bebê, enfim, ter aqui estes pequenos cuidados consigo, com a sua saúde, é extremamente importante, até mesmo recuperar a forma física através do exercício físico, também é algo que se pode fazer normalmente após esta avaliação do médico obstetra, a seguir ao parto, na consulta de revisão e do fisioterapeuta, e depois então, se estiver tudo bem, começar, obviamente, com uma atividade física adequada ao pós-parto, àquela mulher, não é? E à sua condição, não é? Exatamente, se for uma mulher que nunca treinou na vida, vamos ter que adaptar claro, aqui não é? De algumas repente, coisas. Treinar para uma maratona. Exatamente, vamos ter que ter aqui algumas coisas e não vamos poder pôr este períneo sobre pressão, não é? Porque os músculos também da barriga vão afastar um bocadinho, como se fossem assim uns suspensórios. Que é a chamada diástase. Exatamente. Quando nós não estamos grávidos, à partida não temos tanto afastamento e quando estamos grávidas, nós temos que afastar um bocadinho para o bebê crescer. Portanto, espaço. Vamos ter que também treinar isso, esses músculos, voltar ali um bocadinho a ganhar esta sustentação e isto tudo tem que ser feito com uma equipa, não só o enfermeiro, como também o fisioterapeuta, como o preparador físico. Uma abordagem assim multidisciplinar e assim também, é que faz sentido. Portanto, talvez não seja logo nas primeiras semanas que nós vamos nos focar nisso, não é? Ainda que hajam pequenos cuidados como mudar o penso regularmente, pôr gelo, enfim, há coisas que nós vamos fazer logo desde o início que são importantes para o nosso corpo, mas depois, quando tudo estiver um bocadinho mais estável, nós conseguirmos então agendar estes acompanhamentos, trabalharmos em equipa para poder ter uma recuperação física apropriada, que é o que nós pretendemos. Claro, e acima de tudo sermos realistas e sermos pacientes, não é? Sim, sim. Porque foram 9 meses versus se calhar aquelas 2 semanas ao primeiro mês, aos primeiros 2 meses em que queremos logo voltar ao sítio. Inclusivamente tenho amigas que fazem um bocadinho esses relatos, tipo, ai meu Deus, agora tenho que voltar, e não, dá-te tempo, não é verdade? Sim, um bocadinho. Eu acho que nós estamos numa fase também em que o corpo da mulher, não é, assim, algo sempre com muitas críticas de toda a gente, nós próprias, que é a pior crítica. Às vezes nós somos as mais duras connosco próprios. Exato, e acho que temos que ser assim um bocadinho mais flexíveis, mas acima de tudo cuidar de nós porque gostamos de nós, não é? Ter este cuidado connosco porque sim, porque é importante, porque me faz bem, porque é um bocadinho meu enquanto o bebê dorme para olhar para mim, para encarar também aqui esta nova mulher que eu sou. Claro. Isso é muito importante. Envolver os companheiros ou companheiras também é super fundamental nesta questão. Às vezes são eles que fazem a massagem do perio na gravidez e depois da cicatriz no pós, que nos ajudam a ver se os pontos estão inflamados, que nos fazem o gelo. E outra coisa que eu costumo recomendar até no fim da gravidez é começarem já a pôr no congelador uns pensos destes pós-parto com água para congelar, para depois colocarem no períneo quando chegarem a casa ou em cima da cicatriz da cesariana ou nas maminhas, também dá. Portanto, o que for mais prático, já preparar, já antecipar um bocadinho este pós-parto para depois não andarem assim os dois muito perdidos, não é? E saber também ensinar a este companheiro também estas alterações, que é normal pingar quando estão numa relação sexual, como também há a libertação da ocitocina, a mulher também vai pingar leite, não é? E o casal encarar isto com naturalidade, porque faz parte agora desta nova etapa e se calhar não vão iniciar logo a relação sexual pela penetração, vão fazer outro tipo de coisas e está tudo bem porque é uma redescoberta desta relação, deste novo corpo e desta nova mulher, não é? Que agora também é mãe.
Pronto, então por último e para fecharmos este capítulo da recuperação pós-parto, se calhar voltávamos a focar assim de forma mais específica quais é que são os sinais de alarme durante este período. Falámos nos lóquios, que idealmente, pronto, a questão do odor, a questão da abundância, é normal que a abundância de sangue vá reduzindo. Certo? Exatamente, e que a seguir à mãe amamentar possa sair um bocadinho mais de fluxo, mas nunca um fluxo imenso que não se consiga controlar, não é? Claro. E que encha um penso pós-parto em menos de 1 hora. À partida, no regresso a casa, não é suposto acontecer isso, não é? Os coágulos também são, assim, alguns sinais de alarme. Algum mal-estar da mulher também, por exemplo, alterações da tensão arterial, dores de cabeça muito intensas, também podem estar relacionados com a questão da epidural que foi feita no parto e, portanto, isso é também muito importante a mulher estar atenta a esses desconfortos. Pode sentir um ligeiro cansaço, que é normal, mas se notar que está muito descorada, com um cansaço muito extremo, também convém avaliar com os seus profissionais de saúde. Ou, enfim, há outro mal-estar, vômitos, qualquer problema, não é? Que não seja suposto termos no pós-parto do que falámos, é suposto procurar ajuda. As maminhas também, já tínhamos falado de mamilos macerados, um nódulo vermelho e doloroso na mama, febre, tudo isto são questões que não é suposto nós termos no pós-parto e convém avaliar. Estarmos alerta. E damos então por terminado este capítulo. Espero que tenham ficado tão esclarecidos quanto eu. Muito obrigada, enfermeira Carmen. Se tiverem alguma dúvida ou comentário que queiram fazer, deixem aqui em baixo na caixa de comentários para podermos ver e responder. E até ao próximo episódio.